Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que seria a minha outra dica, que é a seguinte. A gente precisa perguntar. Esse perguntar, e eu gosto muito de ressaltar isso daqui, porque tem gente que recebe o cliente no escritório, não tem sequer o trabalho de estudar o caso, de pesquisar como é que ele vai tratar, de ler e entender quais são as possibilidades que ele tem, e aí ele foca em uma dúvida que ele tem, como é que eu vou resolver aquilo, pega aquela dúvida e procura resolver. Não, tem gente que recebe o cliente no escritório, aí enche o direct da gente, mandando assim: oi, Gabriela, tudo bem? Hoje chegou um cliente no meu escritório, ele quer fazer um divórcio, ele tem 3 filhos menores, esses 3 filhos menores são casados, do seu canal, o cônjuge morreu, deixa mais 3 filhos e não sei o que, manda o caso inteiro. Como é que eu posso resolver? Meu amor, ele contratou você ou eu? Né? Não entendi. Né? Aí eu sou mais delicada. A Gabi normalmente costuma dar um coice na pessoa, mas eu sou um doce. Você percebe uma auréola aqui sobrevoando a minha cabeça. No fundo, eu sou um doce. Não, um coice merecido. Mas eu normalmente falo o seguinte: oi, tudo bem? Para analisar o seu caso, eu precisaria verificar os documentos, as informações. Se tiver interesse em uma consultoria, um parecer sobre o caso, por favor, envie um e-mail para tal coisa. Eu mando dessa forma, certo? Mas o que Gabi fala e faz é verdade absoluta, né? Então, assim, você precisa perguntar as coisas para quem você não sabe. Mas qual é a minha dica aqui? Normalmente, quando a gente atua na parte de imobiliário extrajudicial, surgem várias dúvidas relacionadas à parte notarial e registral, a parte de, como o Gabi falou, a parte dentro da prefeitura, muitas vezes para providenciar uma regularização, uma questão de IPTU. E aí, nesse caso, ao invés de perguntar, por exemplo, para um colega, eu seleciono as minhas dúvidas, chego à minha conclusão, crio a minha linha de raciocínio, crio a minha tese de como é que eu vou resolver aquele caso, baseado em quê? Nos cursos que eu fiz, nos livros que eu li, em tudo que eu pesquisei. E, gente, sério, hoje em dia existe muita fonte de pesquisa gratuita, Google tá aí pra isso. Lê artigo, óbvio que você vai procurar quem escreveu aquilo ali pra você ver realmente a credibilidade daquela pessoa que escreveu aquilo, mas tem muita fonte de pesquisa. E aí, a ideia é ir já com aquilo mastigado. Então, canso de ir nos tabelionatos, principalmente porque, apesar do código de normas do estado ser um só, a gente sabe que cada cartório é um cartório. Cada um solicita uma tem coisa. Um procedimentozinho. E por mais que você saiba, às vezes, como é que funciona a coisa, é muito interessante você ir até o cartório e perguntar: oi, tudo bem? Posso constar isso na ata? Posso fazer tal coisa? Eu preciso te entregar esse documento por firma reconhecida, autenticado? Por mais que você saiba o que você precisa fazer, é interessante às vezes você perguntar. Então, na minha atuação, eu sempre procuro pesquisar e perguntar para as pessoas chaves que podem resolver aquela demanda. Então, por exemplo, eu estou com uma dificuldade ou não sei como é que eu vou constar uma questão na ata em um uso capião. Aliás, vou dar um exemplo melhor aqui. Eu estou em dúvida se eu vou fazer uma adjudicação ou se eu vou fazer um uso capião extrajudicial. Tem os documentos lá, estudei tudo, mas eu entendo que existem argumentos aqui para as duas teses, que cabem as duas coisas. O que eu vou fazer? Vou lá conversar com o registrador de imóveis, afinal de contas não é ele que vai receber o meu processo. Então eu chego lá: oi, registrador, tudo bem? Eu tô com essa demanda, meu cliente é tal, aconteceu isso, eu tenho esses documentos, queria fazer um capião extrajudicial. E aí, faça, Gabriela. Acabou. Ou tem um uso capião extrajudicial, mas o imóvel não tem matrícula. Você acha que eu posso fazer? Pode, Gabriela. Dê entrada no seu, pegue uma certidão negativa de busca pelo indicador pessoal e dê entrada no seu uso capião. Pronto, resolveu. Então, eu gosto muito de fazer isso, Gabi. Perguntem, porque quem tem boca vai a Roma. Mas antes de perguntarem, não saiam perguntando sem pesquisar, porque o cliente é seu e confiou o caso dele a você. Quem tem que estudar é você. Quem tem que chegar à sua conclusão é você. E aí você vai pontualmente perguntar a outras pessoas para conseguir adquirir dessas pessoas um pouco da prática delas, um pouco do dia a dia delas, um pouco do saber delas. Então, é minha outra dica aí para suprir a falta de experiência.